Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E você sabia que por trás de todo CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje eu recebo uma convidada que atua exatamente onde a maioria das pessoas trava, não na estratégia, mas no emocional. Psicóloga há mais de 24 anos, especialista em trauma, autorregulação emocional e desenvolvimento humano, ela trabalha com empresários, líderes e mulheres que já têm capacidade, mas ainda não conseguem sustentar o próximo nível. Ela integra psicologia profunda, experiência somática, teorias, trazendo uma visão que muda completamente a forma de enxergar o crescimento. Seja muito bem-vinda, Bruna Bueno. Obrigada. Palmas aí pela sua trajetória, pela sua história de vida. A gente conversou aqui bastante nos bastidores. Eu falo para ela, né, que todos os convidados eu costumo olhar ali. Eu falo que o feed do Instagram revela muito quem somos. Porque a gente faz rebrand, posicionamento, aí deixa tudo muito bonito, mas quando a gente desce do início da trajetória, mostra quem realmente nós somos. E eu fui buscar quem é a Bruna. E encontrei aí uma mulher linda, maravilhosa, guerreira, que sustenta a sua jornada hoje devido a todos os traumas, tudo que ela precisou superar. E hoje ela está aqui com a gente, contando os bastidores reais. Por trás do CNPJ dela existe esse grande sucesso. Obrigada, Pri. E agora conta pra gente quem é a Bruna por trás dessa autoridade que você construiu. A Bruna é a filha do Ivan, a filha da Cláudia, a mãe da Duda, a mãe de 4 pets, que sou a louca dos bichos, que ama cavalo, que fica muito bem no que é muito elegante, mas que também descansa no simples, né? Que tem uma história que nasceu em uma cidade muito pequena, uma família que veio da roça, né? Até poder chegar aqui nessa grande metrópole. Uau! E o que te levou a mergulhar tão profundamente no comportamento humano e no emocional? Minha história, a minha infância. Como foi sua infância? Eu tenho muito prazer em contar, muito amor e muita honra pela minha família. E o que eu vou contar aqui é muito importante que fique claro, que é com gratidão a tudo que foi vivido com eles, porque eu venho de uma família, antes disso, a nossa história, nós não somos definidos pelo que nos aconteceu, isso é importante ficar marcado, né? Então, passei junto com a minha família por situações muito difíceis e isso não me definiu, mas me afetou. A minha família ela é acometida por dependência emocional que desencadeou também dependências de álcool. Então, os meus 2 avós, pai de pai e pai de mãe, foram alcoólatras. E uma família onde tem alcoolismo, onde tem dependência emocional, onde tem dependência química e qualquer outra forma de compulsão, existe uma atmosfera emocional muito comprometida. A atmosfera é muito tensa. E uma criança que cresce nesse meio, ela vai receber aí boa parte de uma carga emocional muito forte. Né? Então, é muito difícil num ambiente onde alguém chega alcoolizado, que desestabiliza todos os adultos da casa, ter um espaço para a criança. Né? Para a criança ser ouvida, para ela sentir, para ela ser legendada do que está acontecendo, se ela está com medo, se ela está insegura, se ela está agitada, se aquilo é ansiedade. Não tem uma legenda clara, porque eles também não têm, né? Responde àquele reflexo. Então, eu tinha muita vontade de ser escutada, de ser vista, e eu não conseguia sentir isso. Não é porque eles não queriam, porque eles não conseguiam, né? Não tinha dimensão disso. Uma cidade muito pequenininha também, uma cultura muito provinciana. Então, eu tinha sede de entender a cabeça das pessoas, porque eu tinha minha fantasia que eu queria ter um superpoder de entender. E aí, quando eu escolhi psicologia, eu achei que eu ia ter esse poder, mas eu me enganei. Não deu certo, não funcionava assim. E lá na psicologia eu fui reencontrando, fui enxergando de uma outra forma, e aí chegou uma grande questão, porque eu tinha um vínculo muito forte com meu avô paterno, que era alcoólatra, que não conseguiu parar de beber e que faleceu muito cedo, 54 anos. Nossa, né? muito Muito cedo. Eu tinha acho que 11 anos quando ele faleceu. E aí quando eu cheguei na faculdade com 17 para 18, bem novinha, porque eu sempre fui muito precoce, a pergunta era, por que o amor não era suficiente?
Eu queria entender por que o amor não era suficiente, por que ele não dava conta de escolher quem amava em face da bebida. E ali começou uma jornada de querer entender dependência química, dependência emocional, que me trouxe até aqui. Gente, é muito sério, né? Porque tudo vem da infância. A gente grava alguns episódios porque as pessoas elas começam o caminho inverso, né? A gente empreende, cara, coragem, decisão, força de vontade, e depois a gente se depara com a infância, com os traumas e precisa entender isso para ressignificar algumas coisas. Sim, mas eu acho que a nossa sociedade ela não é educada para trauma. Talvez por isso a gente ainda pene muito, porque ele não está nas faculdades, não está na educação, ele não está nos hospitais, ele não está na medicina, ele não está nas empresas. A gente não fala disso. Por isso que eu acho que você se espantou tanto quando você viu meu tema falando exatamente essa Sobre palavra. trauma. Eu achei forte. Porque a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. E aí o seu padrão desenvolvido lá na infância, na relação com os seus cuidadores, que podem ser pais ou outros, eles vão imperar por toda a sua vida. As feridas emocionais que ali te governaram, que ali desenvolveram estratégias elegantes de sobrevivência para você chegar aqui, vão atuar nos seus relacionamentos, nos seus negócios, na tua relação com o dinheiro, entre os seus amigos, em tudo. Porque hoje a gente vê vários títulos bonitos, né? Tipo, coaching, inteligência sistêmica. Mas quando eu vi especialista em traumas, eu falei, nossa, que forte, né? Falar de trauma. Tem que ter coragem para falar disso e tratar esses traumas que muitas vezes a gente não quer nem que as pessoas acessem. O trauma é uma palavra que assusta as pessoas, então quando eu me posicionei como especialista em performance emocional, eu quis ser ousada em não tirar a renegociação de trauma. E por que renegociação de trauma? Porque trauma não existe no conceito de cura de inexistência. Não existe botão de delete, não apaga. Um trauma a gente renegocia. E o processo de renegociação de trauma é muito lindo, porque ele não precisa sumir. Então, as feridas que são abertas e a gente nem tem noção que elas estão abertas, elas ficam cicatrizadas. De onde vem a tua maior dor, vem teu maior talento. Então, quando a gente renegocia trauma, a gente libera potência. A gente transforma em potência. Que legal. E assim, você lida com muitos empresários hoje, alta performance. Qual o principal trauma que você identifica? A gente acha que é tudo muito complexo, né? Não é. Geralmente são traumas no processamento das emoções a partir das feridas emocionais. A gente tem na literatura 5 e 7 feridas emocionais que a gente chama de feridas mortais, que nasceram lá do estudo do Bowlby, que são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Então, quando você entende essas 5 feridas e entende que qualquer ser humano já viveu todas elas pelo menos uma vez na vida, você entende que o corpo ele vai fazer qualquer coisa para não passar por elas de novo. Só que a gente tem aquelas que são predominantes. E quando você entende as que são predominantes, você começa a entender a arquitetura do comportamento. Então, quando você tem uma pessoa que viveu feridas de rejeição, você vai ver uma pessoa escapista, evitativa. Ela foge do confronto, ela prefere ficar com a dor do que ficar no confronto. Quando você vê uma pessoa que viveu uma ferida de abandono, você vai ver a máscara do dependente. São pessoas com essa característica de dependência emocional, são pessoas boazinhas, são pessoas que se desdobram, se rasgam no meio para fazer tudo pelo outro, porque elas precisam ser úteis para ser amadas. E são pessoas que guardam raivas. Então, quando elas não são retribuídas, elas se tornam manipuladoras. As feridas de humilhação, pessoas que se anulam em face do outro para existir. Feridas de traição são as controladoras, pessoas que têm uma necessidade de controlar para não sofrer. E as feridas de injustiça são pessoas que têm necessidade de perfeccionismo, um nível muito alto de exigência. São pessoas de uma característica mais rígida, têm essa característica de rigidez. E aí, quando você começa a entender essas feridas, você não precisa procurar coisas tão complexas. É óbvio que na vida do ser humano você vai, às vezes, encontrar trauma de choque, que é diferente. Isso que eu estou falando é trauma de desenvolvimento. Trauma de desenvolvimento, a gente costuma dizer que gera problema de relacionamento.
Então fica bem fácil de você entender quando os relacionamentos começam a dar choque, né? E aí, quando você vai para a liderança, não tem jeito de você não se deparar com isso. Ela foi falando, foi passando um filminho na minha cabeça. E quando tem um pouco de cada coisa? A gente vai ter um pouco de cada coisa. A gente sempre vai ter um pouco de cada coisa. Mas tem uma boa notícia. Esse não é um lugar de parada, né? Se a gente se permitir, se a gente deixar acessar, esse é um lugar de transformação. Porque a gente fala da ferida como se ela fosse algo ruim pelo que ela desencadeia. Mas a gente precisa entender que lá quando aconteceu, lá quando rompeu, porque trauma é ruptura, não existia corpo suficiente para dar conta. Então, sempre que você falar de trauma, você vai ver envolvido o que é rápido demais, o que é intenso demais, o que é vivido precoce ou o que é vivido em isolamento. E esse isolamento não é falta de pessoas, é o isolamento de se sentir sozinho. Então, todas as vezes que você tiver isso, você vai ter fator tempo envolvido. No trauma de choque, é algo intenso demais, um acidente, um abuso, né? É um episódio único de alto impacto, de alto impacto. No trauma de desenvolvimento, não. É no relacionamento. Então, são vários episódios ao longo do desenvolvimento. E quando você entende que lá naquela estrutura precoce demais, sem musculatura emocional, às vezes nem física para dar conta do que precisava dar, a única coisa que seu corpo conseguiu fazer para te fazer sobreviver foi arquitetar essa sobrevivência. Então foi preciso. Agora não precisa mais. E quando você não precisa mais, renegocia e se liberta. Eu falo que, assim, quando eu comecei a empreender, que eu comecei a enfrentar esses meus traumas, né? Uhum. E é muito bom isso, porque às vezes você não precisa enfrentar. Você fica ali numa caixinha, na sua zona de conforto, ninguém te confronta, você é um ótimo funcionário, tem tudo ali. Mas quando você empreende, não. Aí você precisa ser um bom gestor, um bom vendedor. Você precisa entender de várias coisas um pouco. E aí você vai falar, opa, peraí, e agora? Você falou uma coisa muito bacana. Porque assim, ficando na zona de conforto, você vai se deparar com ele, mas você empurra ele. Você ainda consegue levar, você contorna ele. Não é sem preço nenhum, sem custo, né? Agora, quando você é empreendedor tem sede de expansão. Não existe expansão sem pressão. E aí é impossível você não se deparar com o espelho. Porque não é falta de inteligência, você tem cognitivo, você tem conhecimento, você fez os melhores cursos, você fez treinamentos, você tem tudo que você precisava de estratégico. E você não consegue colocar em prática, porque o teu emocional trava. Seu corpo não vai. E aí que a Bruna entra. É aí que eu entro. E assim, diante de todo esse cenário, essa experiência, mas teve algum que você fala, esse é mais difícil de lidar, esse a gente vai ter que ir em raízes mais profundas? Tem, né? Tem, porque quando a gente fala de trauma, nós estamos falando de sistema nervoso, tá? Você falou essa parte do sistema nervoso também. Eu não preciso de memória para trabalhar com trauma, porque a gente parte do princípio que a memória está no corpo. Então, se a pessoa não souber me contar, se não tiver uma imagem, um significado, a gente consegue trabalhar com o sistema nervoso. Porque o trauma, antes dele ser psicológico, ele é fisiológico. Então, quando o trauma acontece, existe um episódio que vai disparar uma ativação no seu corpo. Essa ativação, ela vai gerar uma química e uma fisiologia. Então, por exemplo, se... sei lá, entra alguém aqui agora e a gente se assusta, nosso coração vai disparar, nossa respiração vai mudar, nosso corpo vai saltar para se proteger, para fugir, né? Assim é na natureza. Então, essa ativação, ela vai te levar para uma resposta ativa, de luta ou de fuga, em tudo na vida. Se você tem uma dessas respostas indisponíveis de proteção à vida, o seu corpo entra numa preparação para a morte. Então, ele entra no que a gente chama de congelamento. Esse congelamento pode ser físico, né, destacar a gente no lugar, e ele pode ser uma dissociação. Então, a gente usa o termo dissociação para o cognitivo e o congelamento mais para o físico. E ele provoca uma ruptura e aquela energia fica retida e congelada. Então, vamos imaginar uma criança que viveu medos intensos na infância.
E esses medos não foram liberados, ou seja, essa criança ficou com medo, mas ela não descarregou, ela não chorou, ela não voltou para um estado de segurança no colo dos adultos que cuidaram dela. Porque a gente volta para o estado de segurança acolhida pelo bando. É assim que funciona. Se isso não aconteceu, aquela energia vai ficar retida por toda a vida. E aí, sabe o que você vai encontrar na vida adulta? Um monte de adulto ansioso. Sabe quando as pessoas chegam, eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade. O povo adora, né, falar. Não, a ansiedade, ela vem de um território bem antigo, né? Ela é um estado crônico de medos que não foram liberados. Resolvidos. E aí viram transtornos, né? Eles vão ter Nossa, suas decorrências, a maioria né? da população hoje é ansiosa, né? Existe uma ansiedade adaptativa, que é aquela que a gente tem quando algo realmente, né, tá acontecendo, você tem alguém no hospital, você tem uma festa para ir, né, igual eu vinha para cá, tava numa ansiedade gostosa, né, de expectativa. Essa é uma ansiedade adaptativa, porque a ansiedade, a raiva, elas são energias impulsionadoras da vida, né? Eu brinco com os meus clientes que o leão, ele não caça porque ele é mau. Ele não é agressivo porque ele é mau, é porque ele precisa sobreviver. E aquela energia impulsiona ele para a sobrevivência. E nós usamos essas energias para alavancar na vida. Agora, quando ela excede ou ela fica nesse estado, né, de congelamento no corpo, né, essa ativação que não foi renegociada, ou seja, seu corpo ele te protege, então ele tem essa capacidade de ativação. Quando ele não volta, aquilo fica no seu corpo presente. Então você tem uma população adoecida. E depois da pandemia, tu vai ver isso piorar muito nos próximos anos. E essa parte assim de muitas doenças, por exemplo, câncer, doenças nesse sentido, ela vem desses traumas? Vem. Toda doença tem um correlato emocional. Toda doença física tem um correlato emocional. A gente nem fala mais psicossomático porque já ficou redundante, né? Toda doença mental ou física vem de base inflamatória. Então, todo esse processo que eu te falei, por exemplo, de ativação no corpo, num primeiro momento, quando você vive uma ameaça, ele vai disparar, vou falar aqui muito resumidamente, tá? Porque se a gente for entrar no campo da neurociência e dar uma aula aqui, acho que fica tá difícil. 3 episódios. Né? Eu me preocupo com isso por conta das polêmicas da internet. Pega os cortes reduzidos, né, e distorcem. Então, o que acontece? Num primeiro momento, se a gente for abordado, a gente vai ter adrenalina, que é o primeiro disparo do medo. Se isso persiste por muito tempo, a gente vai ter cortisol. E o cortisol é um hormônio que modifica a resposta imunológica. Então, corticoide, a gente toma corticoide para melhorar, mas que não pode tomar muito porque afeta a rim, afeta tudo. É isso que acontece. Então, quando ele modifica a resposta imunológica, ele cria bases inflamatórias, né? O corpo começa a responder de forma inflamatória. Então, todo transtorno ou toda doença vem de base inflamatória. E aí ela vai ter aquele caminho que afeta o que é agudo, né? Então, geralmente vem, vamos pegar o estômago aqui que fica mais fácil da gente entender, né? Um quadro agudo, uma dor de estômago. Ela vem sinalizar para você alguma coisa. Então, pode ser de um estilo de vida? Pode, mas tem um correlato emocional, que é onde as pessoas não costumam olhar. E eu não acho que não tem que ir no médico. Eu acho que tem que ir no médico. Porque já é físico, né? Exato, é físico, tem que olhar. Depois você vai ter ali uma afetação de função. Uma gastrite vai afetar a função do estômago. Já elevamos mais um nível. Se você ainda não se atenta para o que está na função, você vai ter um comprometimento orgânico. Aí a gente vai saltar ali para ulceração e câncer. É sério? Eu sempre falo, né? O tempo, a vida, ela vai endurecendo a gente para algumas questões e vão causando sentimentos, mágoas, frustrações. E eu sempre brinco, falo, gente, vamos tratar isso antes que vá pro corpo, porque assim, por enquanto dá para tratar. Mas na hora que for pro físico, aí não tem jeito. Aí tem que ser um procedimento médico, remédios. Mas enquanto está só no emocional, se você vê que um sentimento ali tá perdurando por muito tempo, vai ocasionar futuramente alguma coisa. Então, assim, eu sou muito observadora nesse sentido. Então, se meu marido fala assim, que tá com muita dor na lombar, nas costas, eu falo, o que você não teve estrutura para suportar? Ela já vai lá e interpreta a dor dele. Mas é impressionante. Se você tem qualquer, assim, episódio que você passou por algo que foi impactante, você vê uma dor ali, uma rachadura no pé,
dor no joelho, dor na lombar, ou se não, alguma situação que assim não digeriu, nossa, mas na hora dá o refluxo. Refluxo, Aí eu já estômago. penso, o que que eu não digeri? E é o nosso corpo, é uma máquina que ele reage às nossas emoções. É muito difícil a gente lembrar que emoções são mensageiras. E aí a gente tende a ficar meio surdo para os recados que as emoções vêm trazer. A gente tem uma ideia muito equivocada de que emoções são ruins. Não existe emoção ruim. Existem emoções desconfortáveis, sentimentos desconfortáveis. Ruins não, né? Por quê? Porque todas são protetoras de nós, né? E a gente não se atenta a isso. Então, aquilo que não é processado vira sintoma, né? Sim. E você falou uma coisa interessante sobre a gente enrijecer. Algumas pessoas enrijecem, se tornam mais duras, outras amolecem, colapsam, perde a capacidade de enfrentamento. Então, cada um responde muito de acordo com a sua história, o que tem muito a ver com os congelamentos. E essa alta performance, quando você vê alguém que não tá performando, geralmente você liga com qual trauma? Não tem trauma específico, existe um significado na história. Entendi. Então, quando eu sento com a pessoa, eu vou entender o significado na história dela. A partir daquilo que ela me traz, eu consigo ter uma ideia ali do que pode estar vindo. Mas, assim, vamos pensar aqui em liderança, né? Que é o que a gente está focando mais hoje. A partir das feridas que eu te falei, né, e de outros traumas, você vai ter, por exemplo, líderes que têm dificuldade de dar feedback. Porque um líder evitativo, ele vai ter muita dificuldade. Ele pode até cumprir o protocolo, mas ele não consegue aprofundar a ponto de fazer crescer. Porque ele tem dificuldade de tomar contato com a emoção. E quando você vai dar um feedback para um liderado, não tem como você não acessar isso. Exatamente. Né? Então, esse é um dos exemplos. Assim como a gente tem os que são altamente controladores, por exemplo, que são mais explosivos e que atravessam o processo do outro, né? Que acabam sendo mais grosseiros. São queixas que a gente vê muito dentro das empresas, né? Tanto quanto empresários quanto executivos. E você fala, eu não conhecia, é teoria polivagal que fala? Do Stephen Porges, a teoria polivagal, né? O Stephen Porges, ele traz essa teoria, ela é bem complexa. Não, é só porque como você é especialista e eu também nunca ouvi falar sobre isso, não. A experiência somática veio do Peter Levine, né? Que fez todo um estudo, ela até foi mais focada nos traumas de choque. E junto com o Stephen Porges, acabaram ali trazendo uma comunhão, vamos falar assim, né? Elas se casaram muito bem. O Stephen fala sobre o nervo vago, né? Os ramos do nervo vago. Então, a gente tem um ramo dorsal e um ramo ventral. E esses dois nervos, eles controlam tanto funções fisiológicas quanto emocionais. Então, o ramo ventral, ele é um ramo da conexão. Então, dentro do trabalho com trauma, a gente utiliza o sistema nervoso para regular o paciente e renegociar trauma. Porque não se renegocia trauma se não tiver estado de segurança. A minha brincadeira com os clientes é assim, quando a gente vai acessar um lugar difícil, a gente põe cinto de segurança primeiro, igual no carro. Senão o corpo não deixa, o sistema nervoso trava, não é consciente, ele não te deixa passar. Eu atendi uma pessoa esses dias atrás e ela tinha uma estereotipia de riso. Então a gente estava falando de um assunto super difícil, delicado, doloroso, e ela não conseguia parar de rir, mesmo querendo. Por quê? É um estado onde o corpo está tentando se regular através do riso de uma forma disfuncional, né? Então, o corpo ele não renegocia trauma sem segurança. E o Stephen, ele fala muito sobre acessar. O ramo dorsal é o ramo da imobilidade. Então, é o primeiro que a gente tem acesso na gestação. Um bebê que é atravessado, né, que recebe tudo que a mãe passa, que todo mundo fala. Então, ele é atravessado na placenta por emoções difusas, né, por química. E vai receber no corpinho dele uma ansiedade difusa. Ele não consegue engajar porque não está pronto, ele não pode correr porque não tem como, não dá para lutar. A única coisa disponível para um bebê no útero para ele poder se proteger é esse ramo dorsal, onde ele vai desconectar. Desconectar não é uma boa palavra, mas onde ele vai entrar numa imobilidade, como se ele desligasse ali para não sentir. Então, o dorsal, ele sob segurança, ele leva a gente para o relaxamento, para o sono, para a meditação, para uma conexão com a gente. Sob estresse, né, e ameaça,
é imobilidade, travamento, tipo procrastinação, por exemplo. Quando a gente trava e não consegue fazer, é dorsal, congelou. E o vago ventral, quando está sob ameaça, ele desconecta a gente afetivamente. Então, por exemplo, está brigando com seu marido, desconectou. Entrou no sistema nervoso simpático, o ventral já desconectou. Eu estou enxergando, mas não estou mais conectado afetivamente. E quando ele está sob segurança, você conecta, se relaxa, dá aquele quentinho aqui no meio, né? Você fica mais ligado. Que até dei um treinamento sexta-feira sobre vendas e falei sobre isso. Disparou ocitocina, a conexão vem, venda e relacionamento. Você tem que estar muito regulado, ventral tem que estar dentro, né? Legal. E você falou sobre a procrastinação. Então, o que acontece quando o corpo de uma pessoa trava? Quando ele trava, é porque ele chegou num lugar onde as respostas ficaram indisponíveis. Se a gente estiver falando de um episódio que aconteceu aqui agora, né? Ele está diante do episódio recente, mas quando ele trava na vida, né? Como, por exemplo, na procrastinação, é importante entender que procrastinação não é preguiça. Pessoas que procrastinam foram pessoas que tiveram seu tempo na infância atravessado. Foram atravessadas no seu tempo. Então, lembra que eu te falei das 4 situações onde a gente tem o tempo envolvido? Se o corpo ele não tinha recurso e ele entra numa espécie de gatilho, por isso que a gente usa muito a palavra gatilho. Coisas semelhantes que acontecem que te levam para uma resposta de um vórtice traumático. A resposta do travamento vai ser a resposta daquele momento, não do presente. É como se o seu corpo, o seu sistema nervoso decolassem para uma resposta passada. A ansiedade e a depressão tem muito a ver com isso, né? A depressão é um colapso de uma resposta passada e a ansiedade uma cronificação de medo à frente do tempo. E assim, eu conheço vários tipos de métodos de ressignificar essa parte de traumas de infância, por exemplo. Tem essa parte de neurociência, tem psicologia positiva, temos constelação familiar. O seu, o que está envolvido? Qual que é o seu método? Eu trabalho com experiência somática. É a somática o nome. Experiência somática e trabalho com focalização, com teoria polivagal, né, a partir do psicotrauma. E recebo influências sistêmicas, acho que é um trabalho muito bonito, não tem briga nenhuma que o pessoal da psicologia costuma ter, não tem briga com coach. A diferença é que o meu trabalho hoje, ele vai além do mindfulness, além da PNL, além das crenças, porque uma coisa são crenças, outra coisa são traumas. Traumas são rupturas, crença é aquilo que se construiu na história, né? Aquilo que a gente vai recebendo, são camadas diferentes. É claro que um trauma pode virar uma crença, né, em várias gerações, né? Alguém lá do seu ancestral foi na guerra, né? Viveu ali situações muito difíceis. Vai se instalar ali crenças de medo, que não foi você que viveu. Mas eu trabalho nessa camada das feridas, nas camadas de ruptura, através dessas abordagens. Experiência somática, focalização, você já ouviu falar, o Jean Gendlin, não, esse seu método é novo para mim, tô achando muito legal. É linda. É também um método de acesso a trauma. Eu fiz os 2 cursos, do Eugene Gendlin e da Anne Wise Cornell, que é a focalização do relacionamento interior. São técnicas, né, vamos falar assim, são métodos, são ferramentas que vão trabalhar com o experiencial. E por que eu incorporei isso para além da psicologia? Porque eu sou uma fã da psicologia, né? Eu vivo ela, eu sou da fenomenologia, eu acredito no fenômeno, então é uma abordagem que entende que a gente é pré-reflexivo, que a gente é pré-verbal, né? Onde o significado para cada um é diferente, traz um raciocínio clínico, mas não dá para a gente ficar só no campo do psicológico, uma vez que a gente já sabe que trauma está no corpo. Então, todas as vezes que eu vou mobilizar um trauma com um cliente, né? E por que cliente? Porque eu não chamo de paciente, porque eu não entendo como passivo da relação, tá? Por isso cliente, tá ativo comigo. Minha abordagem é totalmente relacional. Eu consigo trabalhar trauma sem nem ter significado, sem ter memória. Então, se a gente não precisa de memória, a gente precisa de sistema nervoso, a gente não precisa nem do verbal. Às vezes eu tenho que parar o meu cliente e dizer para ele, eu quero te escutar. Porque ele chega a acelerar, eu quero te escutar. É importante para mim te escutar. Mas vamos ajustar, vamos chegar primeiro. E aí eu vou chamar ele para uma respiração, para ele assentar o corpo, para trazer aquele sistema nervoso de volta. Por quê? Porque tem que estar em segurança, senão a gente não recebe. E aí ele vai para aquele vórtice, né, da situação difícil
E eu não quero uma retraumatização, não quero que ele entre naquele processo de novo. Então, o manejo é muito diferente. Não existe trabalho de trauma se você não conseguir integrar. Então, sabe aquilo que ficou congelado lá atrás? Aquilo rompeu, aquilo fragmentou de você. Você vai passar a vida toda, você não pôde lidar com aquilo. Então, você concorda que para a gente poder lidar, tem que sentir? Então, a gente precisa ser capaz de ter corpo para sentir. Porque se foi Sentir o trauma? De sentir o que foi desconfortável. Pode ser a dor, pode ser o trauma, pode ser o medo, né? O trauma não é o que acontece, não foi o evento. É o que ficou em você, o que aconteceu com você depois do evento. Entende? Entendi. Bati o carro, voltei para o estado de segurança, a vida segue. Bati o carro, fiquei congelada, o medo não saiu, não voltei para o estado de segurança, instalou, não vou dirigir mais. Entende? É diferente. E como que você consegue ressignificar isso? Nessa sequência, primeiro eu preciso ter capacidade de sentir. Então, eu tenho que preparar o corpo para que a pessoa não decole, né, para o trauma, que ela seja capaz de ter continente físico e emocional para ela poder sentir, porque vai ser desconfortável. Então, ela precisa sentir na porção que cabe. Preciso integrar. Eu só ressignifico depois que eu sinto e integro. Não existe renegociação sem sentir e integrar. Então, eu sou capaz, eu preciso ser capaz de comportar aquela dor que lá atrás eu não pude. E aí, olha que curioso, o mesmo lugar que sente dor é o mesmo lugar que sente prazer. Se eu travo para a dor na vida, eu fico indisponível para o prazer. Nossa, uau! Fantástico isso, né? E aí mas isso que você faz é tipo, como que é o nome? Quando você tem aquela psicologia que retroage o tempo? Regressão, hipnose? Isso, é alguma coisa disso? Não. Não, inclusive eu respeito muito a técnica, acho fantástico, não faço, mas tem colegas que fazem divinamente bem. A questão que a gente entende, né, na experiência somática, né, nas abordagens de trauma, é que não adianta eu acessar se eu não puder processar. Eu acesso um monte de informação que eu não integro, que eu não processo, e eu vou fazer o que com isso contando uma história? Você vai ver um monte de gente que descobriu vários significados da sua vida, da sua história, da sua relação com os pais, dos relacionamentos, contando muitas histórias e com dores, com os mesmos sintomas, com os mesmos problemas, ou então com um pouquinho menos daquele problema. Que finalidade tem isso? E assim, não fica no nosso subconsciente esses traumas? Na psicologia a gente não fala subconsciente, né? A primeira coisa que você recebe lá na aula é que eles chamam de inconsciente, mas que no popular o subconsciente refere-se, tá? Então só para entender. Eles ficam, e o inconsciente para nós é no corpo. Entendi. Por isso que a gente trabalha com o corpo, por isso que ela é experiencial. Entende? Eu não estou dizendo que elas não funcionam, sim, tá? Eu tenho clientes que já fizeram. São metodologias. São metodologias muito boas. O que eu sinto na minha prática é que o cliente, ele precisa estar preparado para ele poder desfrutar e processar. Já recebi muitas pessoas que acessaram, não processaram, voltaram, e em lugares que a gente estava ali. Agora, quando eles sabem unir as duas coisas, aí fica fantástico. Eles vão lá, às vezes acessam, trazem algumas coisas, não é nem muito diferente de onde a gente já foi, tá? Geralmente a gente já passou ali por aquele terreno, mas às vezes volta uma imagem, né, que não tinha acessado, e voltam com ela, e a gente processa e trabalha junto. A mesma coisa acontece na constelação, vai lá, levanta, entende muita informação, e os bons profissionais sempre encaminham para que seja processado, aí o trabalho é lindo, né? Porque eu acredito muito no trabalho multidisciplinar. Entendi. E hoje, como que funciona tanto a sua mentoria, como também a parte da terapia? Eu falo que eu sou muito habilidosa em resgates e transformações, sabe? Que foi o que eu fiz para mim, né? Eu precisei me resgatar de processos muito difíceis, de depressão, né? De dependência emocional, de relacionamentos. E eu precisei transformar. Então, as terapias hoje, elas estão voltadas para as pessoas que estão ali com um adoecimento, que estão em situações mais difíceis. Não é que ela não traz desenvolvimento, traz porque eu trabalho com saúde, eu não trabalho com doença. Eu brinco com meus clientes assim, trabalho com saúde. Os produtos, né, que eu entrego hoje em formato de mentoria, a Jornada da Mulher Bem-Sucedida, o Código Interno da Liderança, que é um produto corporativo, a consultoria em performance emocional,
são produtos voltados para o desenvolvimento, para a expansão e crescimento, que trazem ferramentas terapêuticas. Legal. E isso você aplica no curso, tanto em mentoria como cursos... Tanto em grupo quanto nos individuais, Entendi. né? Aí muda só os formatos e o que eu vou acessar. Porque, assim, ó, dentro dessas técnicas, desses métodos, tem tantas ferramentas que eu falo que é como se fosse um guarda-roupa, né? Então, cada pessoa que senta na minha frente, eu entendo qual cabide, qual peça que eu vou trabalhar. Eu escuto os meus clientes, os meus grupos com o meu corpo inteiro. E é a partir desse campo que eu vou trazendo as minhas técnicas. Agora, os produtos, por exemplo, de mentorias em grupo ou as individuais, elas já têm um escopo ali, né? Mais ou menos pré-formatado, com espaço para ser personalizado. Muito legal. E, gente, vocês viram que, né? Tá muito legal. Eu, particularmente, não conhecia, tá sendo uma grande novidade. Ela foi falando, eu já fui identificando em vários aspectos, em coisas minhas também que ainda não foram totalmente aí transformadas. Bru, antes da gente seguir aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Doce Amor Festas, aqui que proporciona todos os episódios esse cafezinho maravilhoso, depois experimenta. Um pãozinho de mandioquinha maravilhoso. Incrível aqui. Temos a Vértice EC, que é uma empresa e pioneira no ramo de regularização diária de imóveis, e a FTP Contábil, que é uma contabilidade totalmente personalizada para o seu negócio, uma contabilidade estratégica que vai além de guias de impostos e folha de pagamento. Uau! E então tá, e você me explicou que você atua aí, e essa parte de liderança corporativa, que é um dos seus produtos, você também, por exemplo, tem dificuldade de vendas, você faz esse trabalho? Faço treinamento de vendas, mas todos os meus produtos, eles têm foco no desenvolvimento emocional, da autorregulação, da inteligência. Eu não estou focada nas estratégias de venda. Tem muita gente vendendo técnica no mercado. Sim. Então, eu desenvolvo a área que ninguém desenvolve, né? Que é a mais importante. Eu entro nelas. Os produtos de liderança, por exemplo, eles são o código interno da liderança. Ele foi criado primeiro para o líder de si, para depois o líder dos outros. Então, a primeira etapa dele, que pode ser entregue em formato de imersão, que pode ser entregue em formato de mentoria, né? O que muda é o tempo e aprofundamento. Primeira etapa dele é toda de autoconsciência do líder, para ele se conhecer, para ele dominar a autorregulação. A segunda etapa é dele para os outros. Porque quem não é bom anfitrião de si, dificilmente é bom anfitrião do outro. Legal. E você tem muitos cases aí de, por exemplo, empresários que alcançaram aí uma alta performance depois que começou esse trabalho? Eu tenho histórias muito bacanas, assim, tanto de comportamentos que foram mudados, quanto de resultado financeiro muito expressivo. Resultado financeiro? Muito expressivo. Eu atendo fora do país bastante também, sabe? Que legal. Empresários, terapia. Comecei com as terapias fora do país, né? Estados Unidos, Itália, Portugal, França. E é engraçado que eu nunca procurei, eu fui achada. Na época da pandemia espalhou tanto, né? Que um vai falando pro outro, mas são todos brasileiros fora do Brasil. Uhum. Porque tudo que a gente vai acessar de emocional, a gente precisa falar na língua mãe, sabia? Ah, é? A gente fala de emoção melhor na língua mãe. Entendi. Sim. Então, eu tenho clientes, por exemplo, um casal de clientes nos Estados Unidos, em Connecticut, West Hartford, que chegaram para mim por terapia, encaminhado por uma terapeuta de lá, que conheceu o meu trabalho, porque ela atendia a filha. E eles estavam com uma crise, né, no casamento, impactando muitos filhos, começaram um processo terapêutico. E na minha abordagem pode atender pessoas da mesma família, porque ela é relacional. Tem algumas que não pode, na minha pode. Tem, né, resguardadas ali os cuidados éticos, pode. E eu não atendo casal, terapia de casal, eu atendo cada um, porque meu compromisso não é salvar o casamento. Sim, é a melhor versão de cada um. Exatamente. E a gente começou um trabalho, eu brinco com eles quase que eu desisti no meio do caminho, porque esse foi muitos, eles dão muita risada, porque foi bem desafiador no começo, eles estavam bem comprometidos, bem abalados, e foi um trabalho lindo, foi um resgate da família. Eles estão super bem hoje. A filha já recebeu alta há muito tempo, eles têm um filho autista que se desenvolveu muito quando os pais melhoraram, os negócios melhoraram, então assim, eles começaram a viver a família que eles desejavam viver.
E aí, quando a família se estruturou, eu já tinha trabalhado. O pai deles, né, o marido, foi a pessoa que me chamou para voltar para a área empresarial, porque eu já entregava na terapia. Porque eu sou assim, tá comigo, entendeu? Tô entregando. Eu não tinha essa dimensão. Visão. Tava muito focada na clínica. Ele falou: ah, você já fez consultoria? Você não quer fazer? Eu falei: mas online? Porque eu fazia rodando, né? 2.000 quilômetros. Eu falei: podemos tentar. Podemos estruturar isso. E aí comecei a fazer consultoria na empresa dele. Ele cresceu muito como líder. Ele acabou entendendo que ele precisava mudar de postura, trocar equipe. E aí o casamento mais a empresa, ela tinha um sonho, né, que era montar uma empresa para ela. Ela é incrível em doces gourmet. Tem noção da loja maravilhosa. Abriram um negócio. Ele investiu nela, eles abriram um negócio, estão com o segundo negócio agora. Só que quando ela abriu o negócio, a gente sabia que ela tinha muita técnica, mas ela não tinha a empresária, ela não tinha nela a empreendedora e ela não tinha o olhar da líder que ela precisava desenvolver. E aí eu desenvolvi para eles a mentoria. Em menos de 3 meses, trabalhando com ela, ela faturou em um dia o que ela faturava no mês inteiro. Uau, que incrível. Tá abrindo portas, tá participando de grupos de empreendedoras lá nos Estados Unidos, tá voando. Que legal, que trabalho incrível. Esse é um caso assim que eu tô com eles já há algum tempo, então já foram meus clientes de terapia, são meus clientes de mentoria. E agora já tá, né, nessa voando. parte. Nossa, muito bom, viu? E você também teve a parte que a gente estava conversando, que já trabalhou no CAPS. Trabalhei. Gente, ó, a mulher é... Comecei no serviço público. Não é qualquer mulher aqui, não. Eu falo pra vocês que é o pessoal, o público é escolhido a dedo. E como que foi? Porque quando a gente imagina o CAPS, a gente imagina pessoas que já não têm mais solução. Como foi lidar com isso? Ter a esperança de que ainda existia um resgate? Olha, quando eu fui pro CAPS, eu não fui muito consciente, não. Eu fui depois, né, de um outro trabalho que eu tinha saído, e aí foi a primeira oportunidade que apareceu. Eu falei: não, eu vou trabalhar, fui trabalhar lá. Foi outra faculdade. Eu acho que me preparou tanto pro que eu vivo hoje que eu não imaginava. Porque eu também tinha uma visão... Porque a gente acha que sai da psicologia, sai sabendo tudo. Não sai. Ninguém sai sabendo tudo. Então, assim, não era uma especialidade. Qualquer terapeuta, qualquer psicólogo, ele vai sair sabendo sobre saúde mental, ao mínimo, né? Mas não vai sair especialista em nada. Então, eu também não era, porque eu tinha trabalhado com educação, eu tinha trabalhado com empresa, saúde mental direta eu não tinha feito ainda. E aí eu entrei no CAPS e falei: vou encarar. E eu tinha uma visão um pouco restrita também, porque eu achava que não tinha jeito. E apesar da gente estar no serviço público, apesar da gente estar numa instituição, apesar de ser limitado, né, porque dentro do que é institucional a gente tem limites, cada pequena melhora, ela é muito bonita. Então, assim, é um trabalho que, obviamente, demanda muito da gente, né, de risco, de tudo, mas eu tive a oportunidade de ir lá dentro, como eu tinha te falado mais cedo, fazer um grupo com transtorno de personalidade grave. E aí nós estamos falando de todo tipo de transtorno, com vários tipos de comportamentos perigosos, né? Mas tem uma paciente que me marcou muito lá, que era uma paciente que se automutilava, né? Ela tinha transtorno borderline, mas mais implosivo. Então ela se cortava muito, ela não conseguia não se cortar. E quando a gente começou esse grupo, ele foi um grupo com duração específica, com mais de 10 pacientes, que era bem intenso, e durante os 2 meses do grupo ela parou de se cortar. Então, não é que ela deixa de ter o transtorno, mas quando você consegue trazer uma pequena melhora, sabe, para a vida da pessoa, você já transforma ali um pouquinho, você já consegue fazer ela conectar. Quando você vê aquela pessoa que nem consegue sorrir, de repente está sorrindo e vendo um pouquinho mais de vida. Então, assim, esse não mudar é muito relativo, sabe? Porque é sempre a melhora da pessoa para ela mesma, nunca comparado a uma expectativa externa. Legal, que incrível. E para quem está travado hoje, qual o primeiro passo que você aconselha? Procurar ajuda. Primeiro, tomar consciência, né? Porque ninguém lida com quem não toma consciência. Sim. E o segundo é procurar ajuda, porque tem jeito. E as pessoas lutam muito sozinhas. É curioso porque o emocional é o último que a gente procura. A gente procura o médico, a gente procura o curso, dinheiro. A promessa, o dinheiro, né? Porque assim, tem muito curso com promessa de destravar, né? Sim. E que em algum nível cognitivo consegue, tá?
Então, sim, tem cursos, tem mentorias que, quando a trava está num nível cognitivo técnico, ela alcança. Mas quando ela é mais profunda, não vai. Não entra. Entendi. E aí tem que ter técnica específica para chegar. Então, primeiro é tomar consciência, segundo, entender que tipo de ajuda você precisa. Até esses dias eu fiz um conteúdo falando, né? Porque é curioso que a gente se sabota, né? A gente cria desculpas pra gente não acessar. Porque às vezes a gente não pode, né? Você sabia que às vezes a dor é a companheira mais fiel que a gente tem? Exatamente. Sabia. E aí, quando as pessoas são leais às suas dores, elas vão deixar por último. Bom mesmo, é confortável, né? Não é confortável, dói, mas é necessário. Porque ela te mantém num lugar que você inconscientemente precisa estar. Entendi. Forte. E Forte. existe alguma prática simples que já pode gerar consciência imediata? Eu acho que existe. Eu não sei se existe uma prática simples, né? Porque assim, eu gosto muito do simples, mas não simplista. Eu acredito que todo mundo tenha consciência dos seus desconfortos. Às vezes a gente não sabe o que é, mas a gente sabe que incomoda, a gente sabe que tem dificuldade. Vou aqui te dar um exemplo bem aleatório, né? Nós estamos na era do digital. Tem um monte de gente que tem dificuldade de gravar um vídeo, de se expor. Essa mesma dificuldade de se expor, que está numa base de trauma, também é a dificuldade de quem tem de falar numa reunião, por exemplo. Estar no meio de uma reunião de negócio e de se posicionar numa reunião, né? E não tem crescimento, né? Eu trabalho com uma cliente há bastante tempo que ela é uma executiva e ela veio crescendo muito rápido. Então, o que um executivo leva 15 anos para fazer, ela fez em 6. E outro dia ela cortou o cabelo e o gestor dela fez um elogio muito respeitoso e ela ficou muito constrangida. E ela está se preparando para a liderança. Eu disse para ela, como é que vamos para a liderança, que é um cargo de evidência, se te quebrou um elogio? Entende? Então são pequenas coisas que vão te mostrando. E né? vai levando consciência. Porque assim, ó, quando eu estou na dor, eu vou travar. Mas tem pessoas que às vezes não é porque tá travado, é que elas querem expandir e chegar num próximo nível. Então eu gosto muito de falar que existe aquilo que a gente faz com força, existe aquilo que a gente faz com refinamento. A performance emocional que eu trabalho hoje são pessoas que já vieram da força, que já fizeram muita força para chegar onde estão, já conquistaram muito, já estudaram muito, já conseguiram grandes posições, mas que o próximo nível ela não chega com força mais. Ela tem que chegar com refinamento e sustentação. Você vai ver muito isso em jogadores de futebol que se destacam muito e perdem, ou adoecem, ou têm depressão, cantores que fazem muito sucesso, são exemplos de pessoas que chegam no ápice e não conseguem sustentar porque a demanda emocional é muito grande. Né? Até aí teria vários nomes para a gente citar, e são só alguns exemplos, mas no teu dia a dia você deve conhecer pessoas que já passaram por isso, que enriqueceram, que ganharam grandes posições, né? E perdem tudo, não sustentam. A gente pode perder em dinheiro, a gente pode perder em saúde, a gente pode perder em relacionamento, em qualidade de vida, em tempo, ou a gente se perde de si mesmo. Tem muitas formas da gente perder. Legal, muito bom. Bru, não sei se você sabe, mas a gente tem um quadro fixo aqui no Por Trás da Marca. Um quadro fixo onde a gente abre a portinha, acessa você como ninguém sabe o que é acessar por trás da porta das pessoas. E a gente caminha aqui pro último quadro. Quero agradecer também sua participação, foi incrível. Ai, eu que agradeço. Como eu falei, amei estar aqui. Ai, que bom. Assim, a gente entra em muitas vertentes quando se fala de traumas, de emocional, são muitos detalhes. Muitos detalhes profundos que muitas vezes, como você mesmo falou, a dor é o companheiro, as pessoas não querem abandonar a dor. Então, quando se fala disso, precisa ter coragem para enfrentar ali os traumas e ali aonde no profundo, onde ninguém acessa. Mas quando a gente fala com a dor, Pri, a gente vai ter mais facilidade de ter pessoas se conectando. Quando a gente fala de performance, a gente está falando de gente tão grande que já faz tanto que é muito difícil associar trauma. Que eu acho que talvez por isso que você não tenha ouvido falar. Né? Porque quem trabalha com performance, quem trabalha atleta, por exemplo, né? Os grandes cargos,
eles não precisam mais de conhecimento, mas eles buscam conhecimento, pagam treinamentos caríssimos para ficar dias, às vezes lá no meio do mato, para disparar as emoções, que às vezes são muito boas, mas não conseguem acessar aquele processamento que vai desenvolver, que vai te dar mais aquele potencial para o próximo nível. E não sabe que atrás disso tem trauma, porque ninguém fala com essa palavra. Uau, que incrível. E antes da gente ir para o quadro, quero agradecer novamente aos patrocinadores, Vértice IC, FTP Contábil e Doce Amor Festas. Obrigada por acreditarem nesse projeto. O que as pessoas jamais imaginam sobre o bastidor emocional de quem trabalha com o emocional? Sabe que eu escuto isso? Eu acho que elas imaginam que a gente é tão forte, tão bem resolvido, que a gente não sente, né? Não tem ansiedade, não dói, não chora, não é verdade. No final do ano, minha gatinha sumiu, que, né, falei que sou a doida dos bichos, ficou 25 dias sumida. E num mês que eu tinha uma agenda absurda, palestras, eventos, assim, que eu não podia parar, e eu tive que sustentar tudo isso sentindo. Então, teve dias que eu fiz coisas que eu falo para os meus clientes e que talvez ninguém soube porque eu não contei. Eu contei para eles, né? Porque eles estavam ali comigo, mas deitar no chão, colocar uma música, fazer uma meditação, fazer autofocalização, me regular para poder sentar e atender um dia inteiro. E aí, de madrugada, procurando ela pelas ruas. Então, assim, ela foi, tô citando, foi um caso que ficou muito famoso, que viralizou na internet, que o povo saía na cidade procurando ela pela rua junto comigo, gente que eu nem nunca vi, né? Então, assim, foi de muito sofrimento e eu precisei sentir, doer, chorar e continuar. Incrível. E qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória? Aquele que te exigiu tudo internamente? Olha, eu falo que, assim, eu acho que o momento crucial tem dois, no caso de dor, né? De desafio de dor. Foi quando eu era muito jovem, logo que eu entrei na faculdade, eu passei por um processo depressivo e desisti de viver. Então, se tivesse dado certo, eu não estava aqui. Ainda bem que deu errado, que eu sou prova viva de que funciona, de que resgate é possível, que vida transforma, né? Mas também foi um lugar que me lapidou muito. Por quê? Porque me deixou muito boa em sentar no fundo do poço com as pessoas. Porque ninguém tira ninguém do fundo do poço. Você senta, faz companhia, até que a pessoa possa se levantar. E quando eu precisei sentar no fundo do meu poço, eu fiquei muito habilidosa em ficar o tempo que os meus pacientes e os meus clientes precisaram ficar para que eles pudessem sair. E o segundo momento foi quando eu precisei tomar a decisão de mudar de vida, de carreira, que eu larguei uma empresa para trás, saí com uma mão na frente de trás, comecei do zero, que foi o começo dessa jornada aqui. Que hoje foram tem muito esse trabalho transformadoras. Incrível, né? Legal. E se você pudesse abrir uma porta do futuro e ver a Bruna daqui 3 anos, o que você gostaria de ver lá? Eu gostaria de ver multidões de vidas transformadas. Impactar muito mais vidas que eu já impactei até aqui. Porque eu acredito que a gente está aqui para servir, sabe? E eu não tenho problema nenhum de falar de psicologia e de espiritualidade. Eu entendo que eu estou aqui a serviço através da ciência. Então eu estou aqui para ajudar as vidas a evoluírem, a transformarem, a fazer um mundo melhor, pode chamar de utopia do que for. Eu tenho essa estranha mania de acreditar no ser humano e não vou desistir nunca. Uau, gente, que episódio incrível. Eu já estava com grande expectativa, porque eu já tinha visto, eu já conheci um pouco da sua trajetória. Obrigada. A hora que eu vi os vídeos, eu falei, uau, que legal, que bom ter você aqui compartilhando. Eu falo, você que gostou, curte, compartilha. Muitas vidas precisam ser salvas através dessa mensagem, para saber que existe o fundo do poço, mas também existem pessoas que podem te ajudar a sair disso, ou até mesmo aí de alcançar o próximo nível de quem já está performando, mas sente que chegou num teto e não consegue ultrapassar. Então, gente, deixa o seu @ para quem quiser te seguir, conhecer o seu trabalho. Performance emocional, trabalhar com alta performance não é trabalhar fazendo muito, é trabalhar na sua máxima potência. Quem destrava trabalha na máxima potência.
O meu arroba é Bruna Bueno Silveira, meu nome, tá com verificadinho, é ele completo. No Instagram, né? Onde vocês me encontram. Isso aí, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio e até mais.